Aí depois ela vai ficar gravada, está gravando já. Bom, então eu estou aqui à disposição de vocês estão me enxergando, estão ouvindo bem? Sim. Tá? Então, hoje nós estamos vendo aquela questão da regularidade do empresário individual, né? Vocês conseguiram ver o vídeo? Aham. Todos viram? Eu Tá. vi. Então, a gente viu a questão da regularidade. Pelo artigo 967, você viu que é obrigatória a inscrição do empresário individual na junta comercial, né? Nos órgãos de registro do comércio, significa junta comercial, antes do início da atividade. Então, o empresário individual, antes dele iniciar a sua atividade, ele já precisa fazer a inscrição nos órgãos da junta comercial. Mais ou menos, como funciona isso? Você imagina, eu quero montar um varejão, professor Fernando Passos, né? Então, eu vou lá no contador, faço um requerimento, que depois nós vamos ver que é o último slide, né? Eu faço um requerimento para a junta comercial, pedindo a junta comercial, pedindo não, eu só estou informando que eu estou fazendo a inscrição da minha empresa individual no ramo de varejão, né? Então, eu faço esse registro lá na junta, a partir do momento que a junta registrar, pronto, eu já sou um empresário individual, né, em pleno exercício da minha atividade, já estarei exercendo legalmente. Depois, evidentemente, eu vou precisar fazer as licenças municipais, principalmente municipal por causa de meio ambiente do trabalho, meio ambiente da vigilância sanitária, varejão, vai lidar com alimentos, né? Então tem um monte de regras de ventilação, papapá. Mas a inscrição do empresário individual se dá com requerimento na junta comercial pelo 967 do Código Civil. Bom, é importante também dizer que a regra para a sociedade empresária vai ser a mesma coisa. Quando você faz o contrato social, por exemplo, se for uma sociedade contratual, você faz o contrato entre os sócios, esse contrato também tem que ser registrado na junta comercial, através do ato de registro lá que chama arquivamento. Aí você arquiva na junta, já vai estar exercendo legalmente a atividade. Entenderam isso? Tem alguma dúvida sobre essa parte do 967? Não? Não. Podemos ir adiante? Muito bem. No Brasil, há 3 critérios para você identificar se uma atividade é empresarial ou não. Então, 3 critérios para você identificar se você vai exercer a sua atividade presa ou sujeito, melhor dizendo, a todo o arcabouço jurídico empresarial ou não empresarial. As regras são totalmente diferentes. Então, se você tem uma atividade, você tem que saber quais são as regras que você tem que seguir na sua atividade, né? Bom, então você precisa saber se você segue o direito empresarial ou não. Ou não. E aí, você tem 3 critérios: o critério real, o critério formal e o critério legal. O critério real de identificação, que é utilizado pelo Brasil, é um critério que diz assim, ó, vamos verificar a realidade dos fatos. Existiu ali uma atividade empresarial? Houve compra e venda de mercadorias, houve circulação de bens, de serviços, tal. Se houve, e quem fez, atuou profissionalmente... Despótico. Hã? Isso, conforme a aula passada, né? Atuou profissionalmente? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Vamos reconhecer que ali existe uma atividade empresarial, na realidade, por isso chama critério real de identificação. Agora, pode ser que aquele empresário, a sociedade empresária, não tenha feito o registro na junta. Então, e ela era obrigada a fazer pelo 967 que acabamos de ver. Então, se ele não tem registro na junta, mesmo assim ele vai ser considerado empresário? Esta é a questão. E ele vai ser considerado, entende? Só que ele vai ser um empresário irregular. Vai ser uma sociedade empresária irregular. E aí vai ter um monte de consequência por ser irregular. Mas, na realidade, eles praticaram um ato comercial, né? Só para você ter uma ideia,
para a gente resguardar os interesses dos credores, o juiz poderá decretar uma falência de um empresário, de uma sociedade empresária, irregular, sem registro, que hoje nem chama mais irregular, sabe? Porque esse tema era formal, informal, papapá, então era regular de fato ou de direito, então tudo isso era um pouco confuso e era estigmatizado. Então, hoje, uma sociedade sem registro, ela não chama mais sociedade irregular, ela chama sociedade de pessoas. E aí você vai explicar o que são sociedade de pessoas. É a sociedade que não tem registro. Ela cometeu essa irregularidade de não se registrar. Então, esse é o critério real de identificação. Mas o Brasil também adota o critério formal e o critério legal. Pelo critério legal, é o seguinte: você tem aparência empresarial, ou você não tem aparência empresarial, não é o 966. Só que você, pela lei, é considerada empresarial ou excluída do regime. Por exemplo, as sociedades cooperativas. Uma cooperativa, ela é sempre, ela pode fazer atos de comércio. Imagina uma cooperativa de serviços médicos, odontológicos, uma cooperativa de crédito, Sicredi, uma cooperativa de compra e venda de insumos, principalmente para rural. Nós temos muito aqui na nossa região, que é a cooperativa de compra e venda mesmo, de produtos agrícolas, né? Então, essa cooperativa, ela está fazendo comércio puro. Só que a lei disse, através da lei, há no Código Civil, uma vedação de que a cooperativa seja considerada empresária. Então, ela não será empresária, entende, a cooperativa? Porque é pela lei. Ela, em tese, você diria que ela é uma empresa, mas ela não será regida pelo direito empresarial, ela será regida por normas próprias, como, por exemplo, nós temos a lei do cooperativismo e no Código Civil tem uma extensão de rol de responsabilidades e da própria efetividade de quem é cooperativa, regras que devem ser seguidas. Então, pelo critério legal, ela deixa de ser empresa. Então, esse critério legal, neste caso da cooperativa, está excluindo alguém que tinha aparência empresarial e não será considerada empresarial. Por outro lado, nós temos também o critério legal para incluir. Vamos imaginar que uma sociedade de odontólogos, que nós já vimos pelo parágrafo único do 966, ele não é considerado empresarial, e vamos imaginar que lá não tem ainda elemento de empresa, mas que ela seja regida por uma sociedade por ações. Os médicos, os dentistas, escolheram se organizar no mundo dos negócios pela forma da sociedade por ações. Então, o que vai acontecer? Ela passará automaticamente a ser considerada empresária, porque pela lei, o artigo é claro do Código Civil, ela passa a ter, sim, a função empresarial. Portanto, viver em sentido da legislação empresarial, passa a ser empresária pela lei. Se não fosse a lei dizer isso, ela não seria. Por isso é o critério legal. Só existe para esses dois fatos, para o fato da lei de sociedade por ações, você inclui, e para a cooperativa, para excluir. É a leitura do artigo 982 do Código Civil, 982 do Código Civil. E, por final, temos o critério formal. O critério formal. O que é o critério formal? Diferentemente do critério real, que acabamos de estudar, o que importa é a realidade do fato, se existiu efetivamente uma atividade empresarial, então você considera empresário. O critério formal só será empresário quem estiver formalmente registrado na junta comercial. E isso, no Brasil, só existe uma hipótese, que é do empresário rural. O empresário rural,
se aquele empresário individual ou sociedade cujo objeto seja a atividade rural, esse empresário rural ou sociedade somente será considerada empresarial se ele for na junta comercial e registrar-se. Senão, ele será regido pelo direito civil e não pelo direito empresarial. Então, essa é a inteligência do 971 e do 984. No 971 é claríssimo, fala que o empresário rural, se ele tiver interesse de participar do regime jurídico empresarial, basta que ele se registre lá na junta comercial. Então, ele se inscreva lá. Se ele se inscrever, ele ficará equiparado, diz a lei, equiparado ao empresário para todos os fins, ou seja, ele estará sujeito a todas as normas de registro, todas as normas do direito empresarial. Então, por exemplo, um empresário individual ou a sociedade rural, pelo 984, né, 984, a sociedade rural, ela poderá requerer recuperação judicial. Ela poderá ter a sua falência decretada, né? E antes, se você não permitisse isso, ela não teria a falência. Se ela fosse não empresária, como era no sistema passado, que não tinha essa opção, ela não tinha direito à falência, ela não tinha direito da recuperação judicial. Então, ela passa a ser integrante desse conjunto todo de normas chamado direito empresarial, né? Então, é o critério formal, só existe para o rural. Então, recapitulando, a regra geral é critério real de identificação. Existiu ali uma atividade empresarial, você vai reconhecer que ele está sujeito ao direito empresarial. Regularmente inscrito na junta ou não. Aí ele vai sofrer consequências por não estar inscrito na junta. Mas ali houve uma atividade empresarial, a gente reconhece a existência dela. O segundo é o critério legal, então. Pelo critério legal, você inclui todas as sociedades por ações, mesmo que o objeto não seja empresarial, como, por exemplo, dos dentistas, que eu fiz menção. Então, você vai ter uma clínica odontológica regida pela limitada. Ela não será empresária. Uma clínica odontológica regida pela sociedade por ações. Ela será automaticamente empresária pelo artigo do Código Civil 971. E 971 não, é do rural, né? É pelo 971, 984, isso. E aí você tem essa exclusão do critério legal. Agora, na verdade, seria inclusão da sociedade por ações e exclusão da cooperativa. A cooperativa, mesmo que seja empresarial, ela vai ser excluída do regime e não tem o que fazer. Isso é o critério legal. O critério legal, então, só vamos usar para as duas atividades. Para SA, Sociedade por Ações, para incluir, e para rural, para excluí-lo do regime jurídico, né? A cooperativa, estou ficando louco, estou confundindo. Perdão, a cooperativa excluir, isso é critério legal, e o SA para incluir. E, por final, o critério formal, que é o do rural, agora sim rural. No rural, é o 971 e o 984, né? E o 971 e 984 do Código Civil, o rural, se ele quiser participar dessa atividade toda, desse conjunto de normas chamado direito empresarial, aí o rural vem e se inscreve na junta comercial. Ele se inscreve se ele for empresário individual, ou se for sociedade rural, ele arquiva o seu ato constitutivo, que é o contrato social, na junta comercial. Entendem isto? Alguma dificuldade? Nenhuma questão? Professor, as cooperativas são registradas em cartório? Isso foi um drama posteriormente ao Código Civil, ninguém sabia o que fazer. Hoje, as cooperativas são registradas na junta comercial, mas embora elas sejam registradas lá na junta comercial, elas não serão empresárias por causa do critério legal. Quer ver? Pega o Código Civil ali para mim, fazendo um favor, Marcelo.
Só um minutinho que eu vou até ler para você, quer ver? Só um minuto, tá? Nove, oito, dois, né, Marcelo? 982 no SAE. Não, então, esse daí mesmo, ó. Parágrafo único do 982 do Código Civil. Parágrafo único do 982. Independentemente de seu objeto, portanto, imagine lá os dentistas, considera-se empresário a sociedade por ações. Então, se o dentista ele for regido pela sociedade por ações, ele será empresário. Se for pela limitada, ele não será empresário. E simples, considera-se sociedade simples a cooperativa. O fato de nós dissermos, foi a lição da aula passada, né, da aula 5, o fato de nós dizermos que há uma sociedade simples, significa que essa sociedade é não empresária. Então, por disposição expressa, por esse critério legal, do parágrafo único do 982 do Código Civil, as cooperativas, elas fazem o registro lá na junta comercial, mas elas não serão empresárias, são regidas pela lei própria, que é a lei do cooperativismo, e as disposições aqui do Código Civil sobre as cooperativas, que você tem anotado da aula 5, lá naquele rol de sociedades. Respondi? Mais alguma questão? Estamos com poucos alunos, né? Será que é porque eu disponibilizei o vídeo? Na aula do professor Weber, acho que tinha 26 alunos conectados. Aqui, pelo que eu estou vendo, acho que são 11, 9 mais 2. Bom, enfim, vamos caminhar, então. Agora, vamos falar um pouquinho do pequeno empresário. Quem é o pequeno empresário? Bom, sobre o rural, há alguma dúvida sobre o rural, atividade rural? No vídeo eu expliquei bem com aqueles enunciados também, uma parte deles. Nós temos 2 vídeos aí postados, né, para vocês. No empresário rural, há alguma dúvida? Não. Pois não. Pode falar. Não. Ah, não tem dúvida. Tá. O 984, só para você ficar mais claro, quer ver? O 981 e o 984, ó. Não, desculpa, o 971. Ó, o 971, estamos falando do empresário individual, tá? O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão, esse empresário pode, observadas as formalidades que trata o 968 e seus parágrafos, que é a inscrição, que nós vamos ver já, requerer inscrição no Registro Público das Empresas, ou seja, nas juntas comerciais. Caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito ao registro. Então, se o rural quiser participar desse conjunto de normas de direito empresarial, basta ele fazer lá o registro dele, porque ele vai ficar equiparado. Tem uma pergunta aqui. Ah, a pergunta saiu, você pode fazer outra vez? Não, está lá no... Está onde? Aonde? Aqui? Aqui? Isso. Ah, espera aí que eu vou ver a pergunta. Só vou terminar aqui do rural, já faço a tua resposta. Bom, aí você tem no 984 a mesma regra, ó. A sociedade que tenha por objeto o exercício da atividade própria de empresário rural, ele remete lá para o empresário rural, e que seja constituída e transformada de acordo com um dos tipos societários empresário, de sociedade empresária, com as formalidades do 968, que nós vamos ver já como se faz o registro, né, das empresas públicas e tal, caso em que, se for para a junta comercial,
depois de inscrita, ficará equiparada para todos os efeitos à sociedade empresária. Entende? Então, o rural, se ele quiser, ele vai ser inscrito lá e vai ficar equiparado também, vai ser empresarial. Vai ter direito à falência, vai ter direito à recuperação judicial, mas isso é só se ele quiser. As outras atividades não têm isso se quiser. Vão ser reconhecidos pelo critério real. E só as cooperativas que são excluídas e as SAs que são incluídas. Há uma pergunta aqui, nova. Professor, mesmo sem o elemento empresa, uma clínica odontológica regida por uma sociedade por ações é empresária? Excelente questão, César. É exatamente isso. Não tem elemento de empresa, mas não tem jeito. Ela vai ser considerada empresário porque, pelo critério legal, se for SA, será empresário. Excelente questão. Obrigado. Vamos continuar. Vamos lá. Então, agora nós vamos falar do pequeno empresário, né, Marcelo? Os outros nós já fizemos, né? Tem alguns tópicos aqui. Tem vários enunciados sobre o rural que você tem aí disponibilizado, que são 3 ou 4, 3, né? 3 enunciados e uma citação do professor André Santa Cruz Ramos, né? Que vai mostrar bem isso, que quando ele faz o registro na junta, constitui ele como um empresário sujeito ao regime jurídico empresarial. Por isso que o professor chama natureza constitutiva esse registro, né? Aí ele passa a ser. E depois, todos os enunciados aqui, eles vão demonstrando exatamente o que nós falamos. O empresário rural e sociedade inscritos na junta comercial estão sujeitos à falência e podem requerer concordata. Lá está escrito concordata porque antes da lei. Agora chama recuperação judicial, não chama mais concordata, como eu já tinha feito esse alerta a vocês, né? Depois nós temos também outro enunciado, mesma coisa. São 3 enunciados. Aí um falando que o empresário individual pode ser EIRELI, aquela empresa individual de responsabilidade limitada, que tem que ter o contrato social, tem que ter no mínimo 100 salários mínimos, né, de capital integralizado lá. Então, ela poderá também ser empresário individual. Bom, o 970 do Código Civil, ele é muito interessante e ele trouxe muito problema para nós até a sua regulamentação, vamos chamar assim. O 970 diz o seguinte: a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. Então, a ideia é simplificar a vida do empresário rural, principalmente a pequenina empresa rural, que precisa da ajuda do direito para sobreviver e para nos abastecer com alimentos de primeira necessidade. E a lei vai assegurar tratamento favorecido também, diferenciado e simplificado, ao pequeno empresário. Nós ficamos discutindo por muito tempo quem seria esse pequeno empresário. Você vai ver, quando nós fomos estudar microempresa, empresa de pequeno porte, você vai ver que tem uma série de confusão, porque a Constituição, às vezes, usa tratamento diferenciado ao pequeno empresário, às vezes usa a microempresa, e ninguém, então, sabia quem era esse pequeno empresário aqui do 970 do Código Civil. Isso trazia muito problema, porque a empresa, ela falava assim: eu sou pequeno empresário 970, então eu não sou obrigado a fazer meus livros, escriturar os livros obrigatórios. E aí não tinha o livro obrigatório, se tivesse uma falência, o empresário era processado por crime falimentar pela falta dos livros. Aí ele dizia: mas eu não sou obrigado a fazer o livro, porque a legislação da microempresa me isentou de fazer o livro. Então ficava esse debate incalculável.
e muito prejuízo no direito, na sociedade em geral, porque não tinha segurança jurídica nenhuma para o empresário, ele não sabia se estava sujeito, não estava sujeito, se ele tinha que fazer, não tinha que fazer, então ficou essa confusão. Até que em 2006, a Lei Complementar 123 de 2006, está aí no slide seu, ela fez esta previsão. A lei, no artigo 68, ela disse quem vai ser esse pequeno empresário. E esse pequeno empresário, pelo artigo 68 da Lei Complementar 123, é aquele que, ao oferir rendimentos brutos no ano, o faturamento dele no ano, tem que ser menor de R$81 mil hoje. Porque você vai usar uma interpretação da lei, o parágrafo 1º do artigo 18A, quer dizer, é toda uma porcaria para dizer da receita bruta, mas, concretamente, a leitura do artigo 68 nos leva à Lei Complementar 155 de 2016, agora, que elevou o limite para R$81 mil. Então, desde 1º de janeiro de 2018, portanto, já tem 2 anos e pouco, a gente considera o pequeno empresário do Código Civil, do 970 do Código Civil, o empresário que faturar até R$81 mil por ano. Ele é considerado também o MEI, microempresário individual. Então, resolvemos esse problema todo. Você vai ver lá para frente que a gente hoje tem 3 sistemas. Nós temos o microempresário individual, que é esse MEI, nós temos a microempresa e tem a empresa de pequeno porte, né? Então, cada uma com valores distintos de faturamento. Mas o pequeno empresário do 970 é esse que o faturamento é até R$81 mil por ano. Entendem isto? Há alguma dúvida entre vocês sobre esse tema? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso ou está claro? Tem uma coisa que confunde, Fernando, é que o empresário individual ou empresário individual pode ser um MEI, não uma empresa, né? O Marcelo Afonso está lembrando aqui que esta regra vale para o empresário individual, ele não vale para a sociedade. Então, é só o empresário individual que pode ser MEI. Eu acho, particularmente, que ainda vai ter uma discussão muito grande se a sociedade unipessoal vai poder ser MEI ou não. Mas vai ter que alterar a lei, porque a lei hoje fala que tem que ser empresário individual, não pode ser nenhum tipo societário, entende? Pode ser uma Eireli? Não, não pode, porque o capital da Eireli tem que ter até 100 salários mínimos. Mas e se a Eireli, naquele ano, ela faturar menos de 81 mil? Então, aí eu entendo que vai poder, você entende? Embora ela tenha um capital maior. Então, é uma discussão também muito complexa. Agora, o MEI é o microempresário individual. E que não vai se confundir com a microempresa. Todo MEI é microempresa, né? Porque ele está dentro da microempresa. A microempresa vai até 360 mil, né? E depois o EPP vai até 4.800.000. Então, você viu, não sei se vocês notaram, esse pacote econômico do governo, eles vão financiar empresas até 10 milhões. Eles chamam de empresa de pequeno porte e vão financiar até 10 milhões de reais. Só que por um decreto do presidente da República, entende? Porque a empresa de pequeno porte é até 4.800.000 para fins tributários. Só para fins desse socorro aí do coronavírus é que eles estão estipulando um valor maior até 10 milhões, entendeu? Mas se não, a empresa de pequeno porte hoje, para pagar menos tributos, etc, que nós vamos estudar lá para frente, ela tem que faturar até 4.800.000 por ano. Senão, não vai poder ser considerada empresa de pequeno porte, tá? Então, não confunda esse ato do governo de 10 milhões, é um socorro extra para a empresa. Eles chamaram de empresa de pequeno porte, mas tecnicamente está errada a expressão. A empresa de pequeno porte é só até 4.800. Então, o 970,
você vai ouvir muito falar sobre o 970, porque, por exemplo, no artigo 1179, quer ver o 1179? Que interessante, ó. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com o documental. Então, aqui está falando que o empresário é obrigado a fazer a contabilidade e os livros, né? E aí vem, é dispensado da exigência desse artigo o pequeno empresário, que se refere a 970. Então, ficava essa confusão. Quem é esse pequeno empresário? Não tinha definição dele. E o código dizia que ele não precisava fazer o livro. Então, foi importante essa lei de 2006, você vê, o código é 2002, né? Então, foi importante a lei em 2006 para dizer, olha, aquele empresário lá do 970 e do 1179 que está dispensado do livro, é esse aqui, ó. É o que fatura até R$81 mil por ano, portanto, o microempresário individual. Ele é muito pequeno, realmente, né? Mas foi ótimo, porque ajudou a legalizar essas atividades todas no país, a costureira, muitas vezes o borracheiro, são imensas, né? Aqueles que são microempresário individual e não pagam quase nada de imposto e passam a ter direito até à aposentadoria. Isso a gente vai estudar lá para frente, tá? Alguma dúvida sobre isso? Vamos ver aqui, que não tem nenhuma dúvida ainda. Tá legal. Então, vamos passar para o requerimento, né? Bom, se o empresário individual quiser ser empresário, então, e exercer regularmente, o 967, que é o primeiro artigo examinado hoje, ele fala, é obrigatória a inscrição no empresário individual, no registro público das empresas, que é a junta comercial, da respectiva sede, da sua sede, antes do início da sua atividade. Eu acho que faltou falar aqui do 967, se ele for fazer em outro estado, né? Ah, sim. Eu não falei lá no começo. Então, vamos lá. O professor Fernando Passos vai fazer um varejão. Vai constituir um varejão só de produtos sem agrotóxicos, uma coisa bem especializada. Então, eu vou ao contador e vou fazer o meu registro na junta comercial. Inscrição no empresário individual na junta comercial. A junta vai arquivar lá o meu requerimento e, a partir desse arquivamento, eu estarei livre para fazer legalmente a minha atividade e começar a vender os produtos. Ele acesso aqui, blá, 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 e eu tenho um parente que mora em Minas Gerais, ali em Poços de Caldas, e me instiga a montar uma filial lá em Poços de Caldas. Imagine. Então, eu sou empresário individual, estou registrado aqui em São Paulo, na Junta Comercial de São Paulo, porque o 967 fala, ó, é obrigatória a inscrição na Junta Comercial da respectiva sede, então é de São Paulo. E aí eu vou montar hoje uma filial lá no Varejão, lá em Poços de Caldas. Só que Poços de Caldas é outro estado, é Minas Gerais. O que eu tenho que fazer? Eu vou na Junta Comercial de Minas Gerais, levo uma cópia do contrato aqui de São Paulo, para provar, do contrato não, né, do meu requerimento devidamente chancelado pela Junta Comercial, arquivado lá. Levo lá em Minas Gerais e falo, olha, eu tenho uma empresa individual lá em São Paulo. Está aqui o contrato dessa empresa, ó, registrado na Junta lá de São Paulo. Eu estou pedindo para abrir uma filial aqui em Poços de Caldas. A Junta Comercial lá de Minas Gerais vai, então, arquivar esse documento e, a partir de então, eu vou estar regularmente exercendo atividade também em Poços de Caldas, devidamente registrado na Junta Comercial de Minas Gerais. Aí, quando isso acabar lá, Minas Gerais já acertou, já carimbou, né, como dizemos nós, eu tenho uma
prova de que eu fiz o meu registro, o registro da minha sociedade, da minha empresa individual lá em Minas Gerais, aí eu trago essa cópia, vou aqui na Junta de São Paulo e também peço para arquivar. Junta Comercial de São Paulo, aqui, ó, eu tenho uma filial também em Minas Gerais. Por que é feito tudo isso? Para que os credores possam saber. Tudo isso será público. É importante que as pessoas saibam com quem elas estão lidando no mundo dos negócios. Então, eu vou à Junta Comercial de Minas Gerais, lá em Minas, se eu começar a gastar demais, dar prejuízo, eles sabem que eles têm a matriz, a empresa mais importante aqui em Araraquara. Ao mesmo tempo, se aqui em Araraquara essa empresa começa a dar prejuízo para os credores, eles vão na junta comercial, eles vão saber que eu tenho uma filial lá em Minas. Vai que a filial está bem, eles podem bloquear alguns recursos meus lá em Minas para a satisfação do crédito deles, né? Então, por isso que é feito assim o registro. Entende isso? Tudo bem? Alguma pergunta? Não. Então, vamos agora falar deste requerimento, porque eu estou falando desde o início, hoje, que é preciso fazer o requerimento na junta, é preciso se inscrever na junta, é preciso requerer a inscrição na junta e tal. E como que faz esse requerimento? E as bases do requerimento estão dispostas no artigo 968 do Código Civil. Então, vamos ver com calma como se dá esse requerimento. A inscrição do empresário, ele é obrigado a se inscrever, né, pelo 967. A inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento que contenha. O que tem que conter no requerimento? O Marcelo Afonso, no trabalhinho que vai fazer com vocês em sala de aula, ele vai trazer um modelo do requerimento, né, Marcelo? Ele tira da junta, você tira da própria junta e já preenche ali os dados. Tem que ter o nome do empresário. Então, vamos sempre supor o meu caso, tá? O professor Fernando Passos, ele vai constituir uma empresa de varejão de hortifrutis granjeiros sem, como fala, sem agrotóxicos, né? Então, extremamente orgânicos. Então, eu vou pôr lá no requerimento, vai estar Fernando Passos. Nacionalidade, então, brasileiro. Domicílio, domiciliado em Araraquara, endereço X. Estado civil, casado. Se casado, regime de bens, no regime de comunhão parcial de bens. Então, lá no requerimento para a junta comercial, a primeira coisa que vai estar é Fernando Passos, é o nome do empresário individual, que está pedindo a inscrição na junta. Fernando Passos, brasileiro. Precisa saber se é brasileiro, porque tem algumas atividades que os estrangeiros não podem exercer no Brasil, como telecomunicações e tal. A gente vai ver isso lá para frente. É brasileiro, o meu endereço, casado, no regime de comunhão parcial de bens. Depois, ele pede ali no requerimento que você diga qual é a sua firma. Então, o inciso 2 do 968 fala, a firma com a respectiva assinatura, que poderá ser substituído pela assinatura autenticada, com certificação digital, tal. O que é a firma? Notem, quando a gente coloca uma pessoa na vida, pai, mãe, tem que dar um nome ao seu filho. Que nome darei ao meu filho? Este filho vai ter uma série de documentos e passa a ter todos os seus direitos e obrigações, né? Apesar que no Brasil a gente já tem os direitos assegurados ao nascituro, né, Marcelo? E ele ainda não tem documento, mas a partir do momento que está no mundo, você tem que ter um nome para responder. Eu, Fernando Passos, eu vou numa loja comprar, quem responde sou eu, não é você, né? Então, eu tenho que ter um nome. A empresa individual e a sociedade empresária também tem que ter um nome. Tem que ter um nome, não é aquele nome que está lá na fachada. Que nem hoje eu estava falando com um cliente meu, ele vende presentes, né? Então chama André Presentes, a loja dele. Nós estávamos conversando hoje de manhã.
Isso daqui é o nome fantasia dele, sorvete não sei do que, isso tudo é nome fantasia. Pode ser que o nome fantasia vire também uma marca, que vai valer muito dinheiro. Nós vamos estudar isso no segundo semestre, lá no segundo semestre. Mas o que eu estou dizendo agora, no requerimento da junta, é preciso falar qual é a firma, qual o nome que você vai dar à empresa. Explicando um pouquinho mais, quando você quer constituir uma empresa individual ou uma sociedade, você vai lá na junta comercial se registrar, já vimos. Pelo 967 é obrigatório e o 981 também fala que é obrigatório para as sociedades. Chegando no requerimento aqui individual ou lá da sociedade, você também precisa dizer qual nome você vai dar para a empresa. Não é livre como é quando a gente vai ter um filho, pessoa natural. Eu tive 2 filhas, as minhas filhas chamam Mariana e a outra chama Maiara. Foi uma escolha do pai e da mãe. Agora, se você vai fazer uma empresa individual ou uma sociedade, você também pode escolher. Você tem o livre-arbítrio, mas você vai escolher dentro de determinadas regras. Qual nome você vai dar para a sua empresa, para que ela se responsabilize. Ela vai ser demandada em juízo, ela que vai pagar tributos, ela que vai recolher encargos trabalhistas, ela que vai pagar salários. Qual é o nome dela? Então, no direito, tem 2 formas de você escolher esse nome. Uma chama firma e outra chama denominação. Nós vamos estudar uma aula inteira só sobre isso. Como fazer, como escolher, como constituir o nome empresarial. Adiantando aqui, porque nós estamos examinando o 968, eu preciso dizer a você, no empresário individual, ele só pode adotar firma, ele não pode adotar denominação. Isso você vai aprender lá para frente, tá? Por isso que o requerimento fala qual a firma dele. Quando fala qual é a firma, é qual é o nome empresarial. E pelo sistema firma, o nome empresarial tem que ter o nome civil do sócio compondo, do sócio não, do empresário, compondo o nome empresarial. Então, no meu caso, gente, meu nome é Fernando Passos, então não vai ter outro nome. Então, no requerimento vai estar, quem é o empresário? Fernando Passos, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens. Qual a firma dele? Por exemplo, FP Comércio de artigos para hortifruti granjeiros. Ou Fernando Passos, você pode abreviar, tá vendo? FP Artigos Hortigranjeiros. Fernando Passos, Varejão Araraquara. Fernando Passos, Comércio de Produtos Alimentícios. Sempre o meu nome vai ter que estar presente. Então, aí, eu vou estar preenchendo o inciso 2 do 968. Então, lá no requerimento, já sabemos a qualificação do empresário, depois a firma dele, qual é o nome empresarial. Depois, no inciso 3º, exige também que a gente diga qual é o capital. Então, para eu montar esse varejão, eu vou estar gastando 50 mil reais, 80 mil reais, 100 mil reais. Então, esse é o capital da empresa individual, deste varejão. Então, você precisa declarar lá no requerimento. O capital da empresa é 80 mil reais, 50 mil reais, não tem problema nenhum. E último, o objeto e a sede da empresa. Qual é o objeto? No meu caso, comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, né, no meu caso, aí do varejão. Se fosse uma borracharia, serviços de borracharia e tal. Se fosse uma sorveteria, comércio e venda de sorvetes, né? Então, assim por diante, o objeto, o que ele vai fazer. E também a sede da empresa, porque muitas vezes, quase sempre, a sede da empresa não é a casa do empresário. Às vezes é a mesma coisa. A sede da empresa está dentro da casa do empresário.
Mas às vezes não, que nem varejão não vai ser dentro da minha casa, né? Poderia até ser, mas não vai ser nesse caso. Então, a sede da empresa é outra. Por que isso é importante? Porque a empresa vai ser demandada na sua sede, né? É ali que alguém vai buscar a satisfação do seu crédito ou não, e coisas, vai entregar mercadoria, coisas do gênero, né? Então, esse é o requerimento todo do 968 do Código Civil. Com esse requerimento pronto, você conseguiu fazer o requerimento dele lá na junta, a partir do momento que a junta despachar, e hoje pelo sistema SIM, ele pode despachar em 2 horas, 5 horas, 2 dias, então é mais rápido, principalmente para pequena empresa, você já está inscrito. Aí você já estará inscrito regularmente para participar do mundo dos negócios como empresário individual. Se for sociedade empresária, não vai seguir um requerimento assim tão pequeno, porque você geralmente vai ter um contrato ou um estatuto. A sociedade por ações não tem contrato, é estatuto. A limitada, as outras são contratuais. E a sociedade e a comandita por ações também não é contrato. Então, o que você vai fazer? Você pega esse contrato ou o estatuto e arquiva lá na junta comercial, faz a mesma coisa. O empresário individual é só um requerimento. A sociedade vai ser um contrato ou estatuto, entendeu? Agora, lá no contrato e no estatuto, essas coisas têm que estar também ali satisfeitas. Quem são os sócios? Qual o capital? Se ele for casado, qual o regime de bens de casamento? Qual é o objeto da empresa? Qual é a sede da empresa, entendeu? Tudo isso vai ter que estar lá no contrato também ou no estatuto. Aí não vai ter problema nenhum. Você vai conseguir o registro e vai passar a operar no mercado regularmente, né? A empresa vai estar absolutamente e limpamente registrada e poderá exercer sua atividade sem nenhum problema. Entendem isto? Alguma questão? Esse é o último slide, né, Marcelo? Na próxima aula a gente já vai falar de capacidade, quem é que pode ser empresário, quem não pode, o que acontece com o empresário que sofreu uma lesão cerebral, por exemplo, o que vai acontecer com ele, incapaz, né? Ou um incapaz herda uma empresa do pai, ele pode, não pode exercer. Então, são regras bem diferentes, bem distintas e muito interessantes, você vai gostar muito. Agora, sobre do 967, 8, 9 e 10 e 970, são essas, e o 971, né, do empresário rural, eram essas as questões que nós teríamos para conversar com vocês, fora os 2 vídeos que eu já fiz, né, mais essa live aqui ao vivo, para tirar dúvidas também, melhor esclarecer. Vocês querem que eu fale mais alguma coisa? Tem alguma pergunta? Quer complementar alguma coisa, Marcelo? Não, acho que não. Bom, estou à disposição, gente. Você viu que nós temos atividades, são 3 testes, né, Marcelo? 3 testes. Estão muito bons esses testes, viu? Você já procure responder. Se você responder agora depois da aula, é mais fácil para você, né? Eu quero lembrar que esses testes não valem nota, nada, viu? É para computar a presença de vocês e também estimulá-los a pensar um pouquinho sobre a matéria dada, né? Alguma pergunta? João Vitor, Marina, Graziele, Maria Eduarda, César, Lexia, Yara, tem mais que eu não estou vendo o nome, Marcelo. Se vocês quiserem perguntar, estou aqui à disposição. Eliane Monteiro de Oliveira, né, Eliane? Eliane, é sua mãe que está com você na foto? Não. Não? Não. Ah, tá. Colega de faculdade também. Ah, que bom.
Que bom. É que você está com o cabelo preso, ela com o cabelo solto, parece um pouco mais idosa, mas às vezes não é a foto, né? Que é pequenininha, não dá para ver direito. O Marcelo entrou ali agora. Também tô vendo. Bom, tá bem. Vocês querem que eu fique mais um pouco? Tem mais alguma coisa? Marina entrou agora, Marina? Caiu, tá. Professor, tem uma pergunta aqui do Marcelo. Sobre o nome... Peraí, deixa eu ver. Professor, sobre o nome firma, seria a razão social? Exatamente, Marcelo. É a razão social sobre... Também a gente usa, né, tecnicamente, é muito conhecido como razão social. É a razão social da empresa, o nome pelo qual ela será obrigada a cumprir seus compromissos. Por exemplo, quer ver um exemplo interessante? Vamos imaginar que eu montei esse varejão, né? E o nome chama FP, Varejão Fernando Passo, FP abreviado, Varejão, papapá. Aí tem uma reclamação trabalhista. Eu estou lá no fórum, eles chamam lá FP Varejão, Hortifrutis Granjeiros e tal. Acho que ninguém vai achar que o meu pai me deu esse nome, né? Então, essa é a razão social da minha empresa individual. Quem vai estar sendo demandada em juízo é a razão social, foi ela que comprou mercadoria e não pagou. Foi o Fernando Passo, pessoa física. Agora, em sendo empresário individual, o patrimônio dele vai se confundir, não vai ter jeito, né? Então, aí é um outro problema, é questão de responsabilidade, mas são pessoas distintas, entende? Embora não seja uma pessoa jurídica, empresário individual, conforme já falamos na aula passada, né? Ele tem nomes diferentes. Um nome que é a razão social para representar os interesses do varejão e o outro, o professor Fernando Passos, né? Não obstante, eu possa comprar, você vai ver depois, um imóvel e colocá-lo como se ele fosse comprado pelo varejão. Posso declarar na escritura Fernando Passos. Quem é o comprador? Fernando Passos, empresário individual, através da sua empresa individual. Eu posso colocar assim numa escritura. Isso vai ter reflexo quando eu for vender. A gente vai ver depois, acho que na próxima aula já ou na outra. Entendeu, Marcelão? O Marcelo está aí ainda. Mais alguma pergunta, gente? Eliane, nenhuma pergunta? Não. Deu para entender, Eliane? Conseguiu entender? Entendi sim, obrigado, professor. Tá. Os vídeos vocês tinham visto antes ou não? Vi. Tinha. César, sim. Graziele, sim, tal. Tá ótimo. Tá bom, então. Essa aula, eu gravei ela, tá? Então, nós vamos disponibilizar também é bom para ficar, até para vocês estudarem depois, né? A gente vai disponibilizar essa aula também. Eu não sei muito como faz isso, agora a gente vai ver, eu e o Marcelo, para a gente deixar disponibilizado para vocês, tá? Tudo bem? Podemos encerrar? Ok, obrigado, professor. Obrigado a vocês, tudo de bom, viu? Então, vamos lá, hein? Bastante estudo aí nessa quarentena, hein? Não vamos perder a força e a nossa energia, não, tá bem? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado a vocês. Marcelo, agora aqui, vamos ver como que a gente vai de novo no finalizar para aqui? Não, lá no gravando. Aqui, esses 3 pontinhos. Tá, peraí. Vamos para a gravação. Tá. Ótimo.